Boa noite a todos. É com muito prazer que os convido a participar do ano em revisão a respeito de hipertensão pulmonar e hipertensão pulmonar trombembólica crônica. Bom, acho que vai ser uma noite muito mesmo proveitosa. A gente vai contar com pessoas experientes no assunto e tenho certeza que a discussão vai ser muito empolgante. Então, a gente vai iniciar a nossa apresentação com o professor Rogério Souza, que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e, em sequência, ele vai falar a respeito dos artigos que ele julgou mais relevantes na área da hipertensão pulmonar no ano de 2021. E, na sequência, a doutora Jaquelina Ota, professora adjunta da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, vai falar a respeito de alguns artigos que ela também julgou muito importantes nessa área, mas agora com um olhar mais para hipertensão pulmonar trombembólica crônica. E, para nossa discussão, nós vamos contar com um time de muita força, né? Então, inicialmente, é a professora Mônica Corso, que é professora adjunta da Unicamp, da Faculdade de Medicina da Unicamp, o professor Ricardo Correia, que é professor agora, né, professor titular, o mais novo titular da UFMG, com muito orgulho e alegria que a gente recebe ele hoje também para comemorar. E o doutor Frederico, que é o nosso professor principal, professor de todos nós, que iniciou, eu acho que a prática e o estudo da hipertensão pulmonar, arterial pulmonar especialmente, no Brasil. Então, a gente sempre tem muito carinho e alegria de chamá-lo para conversar e discutir os casos. É sempre uma opinião muito importante, né? Então, é isso, vamos começar. Eu gostaria também de agradecer a todos os apoiadores, Axé, Bayer, Behringer, Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi, Vertex e Zodiac. Muito obrigada pelo apoio e vamos em frente. Rogério, por favor. Obrigado, Verônica. Então, antes de mais nada, agradecer à Sociedade Brasileira de Pneu pelo convite. É um prazer estar aqui. 2021, final de 2020 e 2021, foi, apesar do contexto da pandemia, foi um ano particularmente relevante para a hipertensão arterial pulmonar, com inúmeros artigos, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto de tratamento. Então, escolher fazer a opção de quais artigos eram mais relevantes não foi uma tarefa simples. Eu optei por focar na área de tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês 3 artigos que eu considero muito relevantes associado ao contexto de tratamento dentro da hipertensão arterial pulmonar. Então, para começar, né, então aqui meus conflitos de interesse, como eu vou citar tratamento, acho sempre importante que todo mundo possa ter o escrutínio a respeito das informações que eu vou citar. Então, se a gente olhar hoje, esse é o algoritmo de tratamento proposto dentro do Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar, e ele parte do seguinte pressuposto, que o tratamento de escolha para entrada, para qualquer grau de gravidade, aqui eu não vou discutir estratificação de risco, vou discutir no finalzinho, mas para os pacientes que são classificados com risco baixo, intermediário ou alto, para quaisquer pacientes, o tratamento é com terapia combinada. O que muda é o que tipo de terapia combinada eu vou dar. Enquanto nos pacientes com baixo risco intermediário eu vou começar com tratamento via oral combinado, nos de alto risco eu teria que começar com tratamento endovenoso. Bom, o que de fato gerou este dado de pacientes em risco baixo intermediário começar com tratamento de 2 drogas de classes diferentes via oral foi o estudo Ambition. E o estudo Ambition comparou, então, tadalafil com ambrisentan versus cada um deles separadamente, logo no momento do diagnóstico. Era natural você pensar, bom, se 2 drogas é melhor do que uma, será que 3 é melhor do que 2? E esse é o primeiro artigo que eu queria mostrar para vocês. Então, esse é o resultado do estudo Triton. O estudo Triton quis responder esta pergunta. Ele usou uma terapia de combinação oral com 3 drogas versus uma terapia de combinação oral com 2 drogas.
né? Então, um estudo razoável no seu tamanho, com cerca de 250 pacientes incluídos no estudo, e que comparou o efeito de macitentan, tadalafil e selexipag versus macitentan e tadalafil. Se a gente for olhar a população do estudo que foi incluída, de uma forma geral, a gente olha classe funcional, mais de 70% dos pacientes eram em classe funcional 3 ou 4, na verdade, classe funcional 3, 5 pacientes apenas tinham classe funcional 4. E o restante, classe funcional 2. Então, é uma população basicamente de classe funcional 3, que do ponto de vista de teste caminhada de 6 minutos também se encaixaria como risco intermediário, e do ponto de vista de índice cardíaco também. Então, nós estamos falando de um grupo de pacientes que, em média, tinham um risco intermediário e que foram submetidos ou à terapia tripla ou à terapia dupla. Então, esse era o desenho do estudo, o paciente entrava, ia ou para terapia tripla oral de primeira linha ou para terapia dupla oral de primeira linha, onde o controle era com placebo ao invés do selexipag. Então, a ideia era responder especificamente a pergunta de se 3 era melhor que 2. Entretanto, o desenho do estudo é um desenho baseado no uso da resistência vascular pulmonar como endpoint primário. Então, diferente do Ambition, que era um estudo de morbimortalidade, esse é um estudo onde a variável hemodinâmica é que ia determinar a resposta. E com isso, o que a gente pode ver no estudo, vou olhar primeiro a terapia de combinação oral dupla, houve uma queda na resistência vascular pulmonar de 52%. Então, o primeiro dado desse estudo que é importante a gente salientar é que ele, de fato, fala muito a favor do uso de terapia oral dupla, porque nos estudos pivotais com monoterapia, nenhum tinha esta resposta hemodinâmica, principalmente numa população de risco intermediário, embora a gente não usasse essa classificação à época. Mas se quiser olhar para trás, é fácil de olhar que nessa população a gente não tinha nunca uma resposta hemodinâmica como essa. Então, de alguma forma, este grupo, que é o grupo controle do estudo, confirma os dados do estudo Ambition e reforça a necessidade de terapia combinada oral para essa população. Entretanto, como o endpoint primário do estudo era a resistência vascular pulmonar, o estudo é negativo. O uso de selexipag em cima de macitentan e tadalafil não acrescentou queda na resistência vascular pulmonar. Então, é um estudo que, de base, é um estudo negativo. Portanto, eu não tenho nenhum dado que o uso de selexipag acoplado a macitentan e tadalafil é superior a macitentan e tadalafila como terapia de primeira linha. O que significa que, a partir daqui, qualquer resultado do estudo é uma análise exploratória que só serve para geração de hipótese, mas, entretanto, esse estudo traz algumas análises muito interessantes, porque se num primeiro momento o fato do estudo ser negativo dá a sensação de, putz, então terapia tripla não é melhor que dupla, vamos continuar com a dupla, de fato, eu só não posso, na verdade, o que eu posso dizer para o estudo é que a tripla não é melhor que a dupla, mas não significa necessariamente que eu não tenha nenhum outro sinal no estudo. Quando a gente olha os demais endpoints do estudo, que teste caminhada de 6 minutos, variação de pressão, demais variações hemodinâmicas, de fato, não tem diferença entre os grupos que usaram terapia tripla ou terapia dupla. Então, de fato, não parece nenhuma superioridade hemodinâmica e de capacidade funcional. Também, num estudo de curta duração, você não tem poder suficiente para ver piora clínica, em teoria. Mas é muito interessante olhar piora clínica ao longo do tempo e continua sendo negativo o estudo, mas existe um sinal aqui, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando você olha a análise exploratória, você não está buscando um P menor do que 0,05 necessariamente, você quer ver sinais que te indiquem alguma coisa. Aqui a gente tem um sinal que, de alguma forma, vai ao encontro do estudo original do selexipag, sugerindo que talvez, ao longo do tempo, você possa ter um benefício de terapia tripla versus a dupla. Isso significa que eu tenho que usar terapia tripla? De jeito nenhum. Mas isso significa que eu tenho que estudar melhor terapia tripla. Ou seja, hoje, terapia dupla oral de combinação com primeira linha para pacientes em risco intermediário é a escolha, não tem nenhum trabalho mostrando benefício, mas os resultados de análise exploratória do estudo Triton, que é um estudo negativo, sugerem que a gente estude melhor terapia tripla de primeira linha. Talvez tenha alguma coisa aí. Então, acho que o grande recado neste momento é terapia tripla oral de primeira linha não é superior à dupla para pacientes em risco baixo ou intermediário. Ponto. Esse é o grande recado. Para quem quer ver a área de pesquisa, a análise exploratória fala,
temos ainda que investigar melhor terapia tripla de primeira linha, porque talvez tenha algum sinal a se explorar daí. Um outro ponto que fala a favor disso é quando a gente, em vez de olhar o primeiro evento de progressão de doença, a gente olha o total de progressão de doença. Então, quando a gente olha o número de deteriorações que os pacientes tiveram, e tem pacientes que têm mais do que um evento de deterioração ao longo do estudo inteiro, o número de eventos da terapia, dos pacientes que começaram com terapia dupla é maior do que o número de eventos de piora clínica dos pacientes que iniciaram a terapia tripla. De novo, o que isso nos diz? Que não dá para abandonar a hipótese de que terapia tripla tenha benefício. A gente precisa estudar, mas não é desta forma como esse estudo fez, e não é, neste momento, a combinação com Selexipag, Tadalafil e Mastentana. Esta não é superior ao uso de Mastentana e Tadalafil. Então, acho que o ponto aqui são os dois recados que eu citei. Um, para se aplicar na hora a prática clínica, não utilizar terapia tripla oral de combinação como norma. E o segundo nós temos ainda que investigar isso melhor. O segundo trabalho que eu vou mostrar para vocês vai nessa mesma linha, mas é um trabalho retrospectivo do grupo francês, publicado também esse ano, que avaliou a estratégia de primeira linha e o benefício de sobrevida. Então, diferentes estratégias, monoterapia, terapia dupla e terapia tripla, e o impacto prognóstico potencialmente associado a isso. Foi um estudo grande, um estudo que incluiu 1.611 pacientes com hipertensão arterial idiopática, hereditária ou induzida por drogas. Ou seja, basicamente um grupo de hipertensão idiopática. Né? Lembrando que a indução por droga, depois da indução, o paciente se comporta igual ao paciente com idiopática. E eles compararam os pacientes que iniciaram tratamento com monoterapia, com terapia dupla via oral, alguns pacientes, inclusive com droga endovenosa, mas predominantemente terapia dupla via oral, e pacientes com terapia tripla, esses sim, basicamente pacientes com epoprostenol. De 76 pacientes, 69 tinham na sua tripla terapia epoprostenol endovenoso. Então vocês vão ver que a partir daqui eu vou citar sempre como sendo o grupo com epoprostenol endovenoso, embora 5 pacientes tenham usado teprostenil subcutâneo e 2 tenham usado teprostenil endovenoso. Mas majoritariamente a gente tem epoprostenol endovenoso. Bom, o que é importante da população do estudo, existe um dado bastante relevante, que o grupo que iniciou terapia tripla, lembrando que isso é um estudo retrospectivo, era um grupo formado por pacientes mais jovens e mais graves. Mas pacientes mais jovens, portanto, aquele perfil de paciente que parece até ter uma doença vascular mais pura do que os pacientes mais velhos. De uma forma geral, isso pode ter impacto nos desfechos da hipertensão arterial pulmonar idiopática. Então, populações mais jovens e mais graves dentro do grupo com terapia tripla. O que é interessante notar é que, independente disso, quando a gente olha a estratificação de risco desses pacientes, de fato, o grupo que começou com terapia tripla era mais grave na condição basal, mas era um grupo melhor no seu follow-up. Ou seja, apesar de eu ter saído de uma condição pior, o resultado que eu atingi foi melhor do que as outras duas estratégias. Ou seja, o potencial que esta indução terapêutica teve foi alto, mesmo considerando um baseline, né, uma condição basal pior de entrada. Um outro dado interessante desse estudo é que ele traz uma nova curva de hipertensão arterial pulmonar idiopática ao longo do tempo, uma curva de sobrevida. Lembra-se que sem tratamento esses pacientes tinham uma sobrevida média em torno de 2,5 anos. O número que a gente passa até agora é algo em torno de 7,5 anos. Quer dizer, então 50% dos pacientes vivem em torno de 7,5 anos, o que significa que ao longo desses últimos 20 anos a gente triplicou a sobrevida de pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática. Acho que esse é um dado bastante relevante a ser comemorado. Todavia, 50% dos pacientes ainda morrem depois de 7,5 anos, o que mostra o tanto que a gente tem a fazer nessa doença. Esse talvez seja o principal resultado do estudo. Os pacientes que iniciaram com terapia tripla tiveram uma sobrevida, apesar de mais graves no baseline, tiveram uma sobrevida melhor do que aqueles que iniciaram com terapia dupla ou com monoterapia. Esse dado é muito relevante. Vem uma pergunta meio natural mas eram pacientes mais jovens, apesar de mais graves, será que isso tem algum efeito? A análise multivariada mostra que tanto idade quanto
a terapia em si, a estratégia terapêutica, tem impacto prognóstico. Então, de uma forma geral, pelo estudo, a gente pode falar que a terapia tripla de primeira linha, com o epoprostenol endovenoso, foi associada a uma melhor sobrevida desses pacientes. A primeira pergunta que surge de um resultado como esse é: será que não é o efeito do epoprostenol? Afinal de contas, no grupo com terapia tripla, eu tinha basicamente pacientes com epoprostenol endovenoso. Os autores procuraram responder isso e eles compararam pacientes que usaram epoprostenol como monoterapia, mais pacientes que usaram terapia dupla, que incluía epoprostenol, e os pacientes e o grupo de pacientes com terapia tripla. E ainda assim, terapia tripla de primeira linha teve benefício em relação à terapia dupla. O que mostra que, de fato, ser mais agressivo nesses pacientes se mostrou benéfico, tanto do ponto de vista de estratificação de risco, quanto de vista prognóstico. E isso não pode ser reputado somente ao uso de epoprostenol endovenoso. A próxima pergunta é: mas será que foi em todo mundo? Bom, aí a gente tem um problema, porque o grupo que usou, de fato, terapia tripla de primeira linha tinha basicamente risco alto ou risco intermediário. A gente não tinha pacientes em risco baixo usando terapia tripla. Mas o que é importante a gente ver é que a terapia tripla de primeira linha foi importante do ponto de vista prognóstico, tanto no risco alto quanto no risco intermediário. Quando a gente vai para o nosso algoritmo de tratamento, está indicado o uso de prostacyclina endovenosa basicamente no risco alto. Então, qual é o ponto aqui? Será que o paciente com risco intermediário se beneficia também? Será que a gente tem que ser mais agressivo no risco intermediário? Bom, do ponto de vista prático, essa é uma pergunta a ser respondida, mas talvez o que venha a responder essa pergunta são dois outros trabalhos, e eu peço desculpas aqui que eu coloquei esses dois trabalhos, foram publicados há uma semana, que estratificam o risco não mais em baixo, intermediário e alto, mas divide o intermediário em dois substratos: intermediário baixo e intermediário alto. O que eu quero dizer é que, assim, dentro do espectro de risco intermediário, você tem um espectro tão grande que você tem pacientes que se aproximam mais do risco alto e pacientes que se aproximam mais do risco baixo. E quando o grupo, tanto o grupo do Compera quanto o grupo francês, foram fazer uma nova estratificação de risco, tentando aumentar a granularidade aí do risco intermediário, eles conseguiram mostrar isso. Existe um extrato de intermediário alto que se aproxima mais do risco alto. Potencialmente são esses pacientes que se beneficiaram mais no estudo com epoprostenol, no estudo francês. Esta validação dos 4 níveis foi feito tanto no estudo do Compera quanto com o estudo francês, com resultados muito semelhantes e usando a mesma estratificação de risco. Eu não vou entrar em detalhes aqui na estratificação de risco. Mas o que eu quero dizer é que o fato do estudo francês ter mostrado o benefício da terapia tripla no risco intermediário, a gente olhando os 4 estratos nos faz entender o porquê. A gente tem pacientes muito graves no risco intermediário, portanto, que são os pacientes com risco intermediário alto. Então, talvez se justifique usar uma terapia mais agressiva, uma terapia tripla de primeira linha, com uma droga endovenosa, não só nos pacientes de alto risco, mas talvez também nos pacientes de risco intermediário alto. É esta hipótese que passa a ser gerada com esse grande estudo retrospectivo francês, com as limitações de um estudo retrospectivo. Quer dizer, ele também serve para uma geração de hipótese muito robusta, mas ele não é definitivo naquilo que ele aplica. Então, de uma forma geral, talvez a gente mude este algoritmo de tratamento para uma situação em que eu tenha que levar em conta não mais o risco intermediário assim, mas levar em consideração os pacientes com risco intermediário mais alto e talvez aproximá-los da terapia de combinação com droga endovenosa. E vou além, agora a gente tem dado sugerindo que eu não tenho que ser simplesmente terapia combinada, mas tem que ser uma terapia combinada tripla, incluindo uma prostacyclina endovenosa. Acho que esse é o super recado desse segundo trabalho. E, por fim, eu vou ser super rápido, a gente, ao longo dos últimos 20 anos, vem lidando com drogas todas oriundas dessas 3 vias, endotelina, óxido nítrico e prostacyclina, e agora a gente está estudando estratégias mais agressivas, como eu mostrei para vocês, umas mais eficazes, outras menos, para tentar tratar os pacientes de acordo com o risco. Mas existem inúmeras outras potenciais vias fisiopatológicas. Eu falo que tem um complexo sistema de comunicação entre o endotélio e a célula muscular lisa, que leva à proliferação e remodelação vascular pulmonar. A gente tem inúmeras vias fisiopatológicas que podem ser abordadas,
Uma das que a gente mais conhece é a via do BMPR2, lembrando que é justamente a mutação do BMPR2 que causa a maior parte dos casos de hipertensão pulmonar familiar ou hereditária, mas mesmo os pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática têm uma via do BMPR2 comprometida, né? Bom, este ano foi publicado o trabalho de fase 2 com sotatercept, que é a primeira droga com um perfil de eficácia e segurança fora das 3 vias que a gente teve acesso ao longo desses últimos anos. O sotatercept, na verdade, ele tenta contrabalançar a via comprometida do BMPR2. Quando a gente tem um comprometimento da função do BMPR2, a gente tem um desbalanço da cascata de controle entre endotélio e célula muscular lisa que beneficia a proliferação celular. O que o sotatercept faz, ele tenta contrabalançar essa cascata através da inibição da via de activina, que é justamente a via que fica hiperestimulada quando o BMPR2 está comprometido. Então, ele tenta bloquear esta via como forma a contrabalançar o problema que potencialmente existe no BMPR2. Só para falar um pouquinho do mecanismo de ação. Mas esse foi um estudo fase 2, eu vou focar um pouquinho em alguns aspectos da característica do estudo. Um estudo só de 100 pacientes. Então, lembrando, é um estudo fase 2, 106 pacientes incluídos. Mas tem algumas características nessa população muito interessantes. Primeiro que metade dos pacientes era classe funcional 3. Mas mais ainda, metade dos pacientes já estava em terapia tripla. Então, esse é um dado que chama atenção. Em metade dos pacientes, a droga foi adicionada à terapia tripla. E o estudo era um estudo fase 2, também tendo como endpoint primário, como desfecho primário, resistência vascular pulmonar. Então, não é um estudo de morbimortalidade, nem tem poder para isso, não tem nem tamanho, nem tempo de observação para isso, mas ele olhou primariamente resistência vascular pulmonar. Quando a gente olha o resultado do estudo, ele comparou 2 doses de sotatercept contra placebo, então 0,3 mg por quilo e 0,7 mg por quilo versus placebo, em cima da terapia de base, como eu mostrei para vocês, com metade dos pacientes já em terapia tripla, e no grupo com 0,7 mg por quilo, houve uma redução de 30% da resistência vascular pulmonar. Aqui, de alguma forma mais gráfica, permite ver de onde os pacientes partiram e para onde eles chegaram. O que chama atenção, quando você olha os resultados secundários do estudo, é que também são todos positivos, exceto o tempo até piora clínica, porque o número de eventos que houve no tempo de observação do estudo é muito baixo. Mas, de uma forma geral, o restante vai tudo na mesma direção, portanto, é um estudo francamente positivo. E uma coisa que chama a atenção daqueles que mexem bastante com hipertensão pulmonar é que a queda de resistência vascular pulmonar que a gente sempre observa nas drogas que tratam hipertensão pulmonar são associadas ao aumento do débito cardíaco. O sotatercept não, ele é associado à queda da pressão de artéria pulmonar. Então, diferente das outras drogas, a resposta hemodinâmica ao sotatercept é distinta. Portanto, o mecanismo fisiopatológico de ação da droga é certamente diferente das demais drogas. Isso a gente pode deixar para discutir ao longo da discussão. E como todo estudo fase 2, ele serve também para ver os sinais de efeitos adversos, porque é uma droga nova, potencialmente uma classe nova. Com o que eu tenho que lidar quando eu tenho uma classe nova? Especificamente, os efeitos adversos do sotatercept foram eventos hematológicos, principalmente trombocitopenia e aumento de hemoglobina. O aumento de hemoglobina, a droga já era, de fato, utilizada para anemia em doente renal crônico. Então, um primeiro evento é trombocitopenia em 12% dos pacientes. Isso é significativo. Quando a gente olha evento adverso, a gente tem claramente maior quantidade de evento adverso na maior dosagem de sotatercept. E lembrando, assim, só para focar nos eventos hematológicos, eu tenho um aumento maior de hemoglobina com a dose maior e uma queda maior de plaquetas com a dose maior de sotatercept. Então, de fato, trombocitopenia é um problema a ser considerado com essa droga. Mas, de uma forma geral, o resultado que você tem é um resultado bastante expressivo para um estudo fase 2, que, obviamente, merece o estudo fase 3, existe todo um programa de fase 3 em andamento. Isso significa, nossa, sotatercept é uma droga a ser utilizada? Não, mas é a primeira droga com perfil de eficácia e segurança fora das 3 vias que a gente tem ao longo da última década, portanto, abrindo uma perspectiva enorme para os próximos anos, se esses resultados
forem confirmados no estudo fase 3. Aí sim, com centenas de pacientes incluídos, tendo um tempo maior de observação, a gente vai saber de fato se esta resposta hemodinâmica inicial se traduz em melhor prognóstico do ponto de vista de deterioração de doença, e ainda assim se os efeitos colaterais em longo prazo são os mesmos do que esse, o que permitiria o uso da droga. Acho que com isso eu tentei aqui fazer um pouquinho de um overview dos principais trabalhos em tratamento de hipertensão arterial pulmonar, e eu aproveito agora para chamar a professora Jaqueline Aota, professora da Unifesp, responsável pela unidade de circulação pulmonar, que vai apresentar para vocês os artigos de maior relevância na hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Jaque? Obrigada, Rogério, excelente apresentação, e eu também queria compartilhar com vocês que hoje é o nosso 25º encontro virtual do ano, né, e é o último do ano, porque semana que vem já tem o Congresso Paulista. É um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com pessoas tão especiais, né? Então, aqui, eu selecionei 2 artigos para a gente poder depois debater, mas com a ideia de gerar discussão. Então, aqui o primeiro trabalho que eu trago, que eu achei bastante interessante, outra coisa, acho que o motivo também desse ano em revisão é que eu acredito que muitos, como eu, né, no último ano, a gente quase não conseguiu se atualizar, então uma forma que todos possam se atualizar na área da HP. Então, esse trabalho eu julguei bastante interessante, que é a proposta de tentar fazer o diagnóstico mais precoce, né, de uma forma não invasiva, de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, uma parte desse estudo em SHAPE 2, onde eles validam alguns dados que eles tinham mostrado antes. Então, após o diagnóstico de um evento agudo de tromboembolismo pulmonar agudo, né? Então, eles pegaram 424 pacientes e aplicaram os score, né, para tentar avaliar o risco baixo ou alto de TEP crônico. Então, aqui, eles já tinham mostrado isso em trabalho anterior, eles pontuam, então, TEP não provocado, pontua mais 6 pontos, hipotireoidismo mais 3, diagnóstico tardio. Então, o paciente começou a ter sintoma, mas só fez o diagnóstico de TEP agudo depois de 2 semanas, isso a gente vê bastante na prática clínica. Alteração ventricular direita na angio-CT mais 2, diabetes mellitus seria um fator protetor, e CV trombólise ou embelectomia também protetor, então menos 3, então aquele que tiver menor ou igual a 6, ele teria um baixo risco de estar com embolia crônica depois de 3 meses do evento agudo, né? E se associado a isso, ele não tiver no momento nenhum sintoma sugestivo de TEP crônico, ou seja, dispneia, cansaço, sinais de baixo débito, edema de membros inferiores, né? Ele não faria nenhum exame, e depois de 2 anos, todos os pacientes foram submetidos ao ecocardiograma. Aí, por outro lado, né, se ele tem, apesar do risco baixo, ele está sintomático, ele vai para uma outra etapa, onde é feito eletrocardiograma e o NT-proBNP, né? Se no eletrocardiograma ele não tiver nenhum sinal de sobrecarga cardíaca direita, daí ele vai aqui não realiza o eco e é reavaliado 2 anos depois. Com isso, 81% dos pacientes, né, não foram submetidos a ecocardiograma nessa fase inicial. E com essa estratégia, né, 2 anos depois, houve falha, só um paciente, então a falha foi de 0,29%, mostrando que talvez seja uma estratégia interessante para excluir TEP crônico 3 meses depois do evento agudo. Aí depois, então, aquele paciente com risco alto, né, com sintoma e sintomático 3 meses depois, então ele usou o eletrocardiograma, um exame simples, né, e aqueles que, se tivesse mais de um critério sugestivo de sobrecarga de câmaras direita, ele era realizado o ecocardiograma. Então, com essa estratégia, né, de 424 pacientes, 81% não realizaram o ecocardiograma
na avaliação inicial, apenas uma falha, 0,29%, 19% tinham indicação de eco, e com isso fez o diagnóstico ao longo dos 2 anos, né, com incidência de 3,1%, sendo que a maioria dos pacientes o diagnóstico foi feito nos primeiros 4 meses. Então, a ideia desse estudo seria um estudo com exames não invasivos, com uma boa acurácia para excluir TEP crônico e ainda com a vantagem de fazer um diagnóstico numa fase mais precoce. A maioria tem TEP crônico por volta dos 4 meses depois do evento agudo. Então, acho que para o pneumologista geral, acho que é um trabalho bastante importante. No nosso meio, acho que a gente tem os 2 lados, né? Ou faz muito exame, né? Repete muita imagem, repete muito eco sem necessidade, ou, por outro lado, também se deixa de fazer o diagnóstico. Então, acho que é interessante para os 2 aspectos. No segundo trabalho que eu trouxe, né, fugindo um pouquinho do tratamento farmacológico, a importância das medidas gerais, né, para a abordagem do paciente, seja com HAP ou com TEP crônico. Então, esse é um estudo multicêntrico de treinamento físico, né, nos pacientes com hipertensão arterial pulmonar e TEP crônico nesse grande estudo europeu, né. Então, a gente já conhece, né, os dados principalmente do grupo da Alemanha, mostrando o benefício com o treinamento físico, e aqui a proposta é de realmente um estudo multicêntrico. Então, foram 11 participantes de 10 países da Europa, né, foi um estudo multicêntrico, randomizado e controlado. Os critérios de inclusão foram HAP, HPTEC não operável ou recorrente ou residual, com mais de 18 anos, os pacientes deviam estar em classe funcional 2 a 3. Os principais critérios de exclusão, né, nessa fase do estudo, então, hipertensão portal, HIV, cardiopatia congênita complexa, hemoglobina abaixo de 75% do limite inferior da normalidade, pressão arterial sistólica, né, sistêmica menor ou igual a 85, síncope recente e arritmia. Então, e outro grupo foi para treinamento. Mais uma vez, né, isso talvez para a gente é mais difícil, mas a fase inicial do treinamento físico foi feito no hospital, 10 a 30 dias, e domiciliar 11 a 12 semanas, né. O desfecho primário, delta na distância caminhada, e desfechos secundários, então, alguns pacientes foram submetidos ao teste cardiorrespiratório, classe funcional, NT-proBNP, qualidade de vida, claro, né, treinamento físico, segurança, e um grupo pequeno de pacientes também fez eco ao esforço. Eles usaram o programa de treinamento de Heidelberg, né, da universidade, caracterizando, então, baixa intensidade, fisioterapia respiratória, ciclo ergômetro, 1h30, halteres, pesos, caminhada, e também a parte de saúde mental. Na parte hospitalar, 5 a 7 vezes por semana, domiciliar 3 a 7 vezes por semana, então com a carga de 40% a 60% do pico. Então, com isso, a maioria dos pacientes eram portadores de hipertensão arterial pulmonar, né, caminhavam em torno de 441 metros, então eles foram randomizados, né, 68 pacientes para o grupo de treinamento, 61 para o controle, né, seguindo a vida nas suas atividades habituais. Teve nem todos conseguiram completar o estudo até o final, as 12 semanas, alguns desistiram, e alguns eventos adversos também foram observados no grupo de treinamento. Então, pneumonia, descompensação de diabetes, arritmia, infecção gastrointestinal, e aqui alguns também não seguiram até o final. E aqui o desfecho primário, né, que é a distância caminhada, então houve sim um benefício no grupo de treinamento, com ganho em torno de 34 metros em relação ao controle, e aqui vale a pena, né, então aqui a distância caminhada, o ganho, o delta, o ganho ou redução da distância caminhada ao término
das 15 semanas, e a gente vê que 32% dos pacientes que fizeram treinamento ganharam mais de 10% na distância caminhada. Avaliando a distância caminhada clinicamente significante, 43% dos pacientes que treinaram atingiram esse ganho mínimo, né, do clinicamente significante, e pensando em estratificação de risco, então 17% dos pacientes que fizeram treinamento atingiram o alvo maior que 440 metros. E aqui, em relação à qualidade de vida, né, de fato, a maioria dos estudos com fármaco, muitos, né, estudos não conseguem mostrar melhora de qualidade de vida, né, melhora mais a parte física, mas aqui nesse estudo tem melhora da parte mental com o treinamento físico, isso foi estatisticamente significante no grupo que foi treinado, né. Aqui também os pacientes fizeram o cardiorrespiratório, mostrando mais uma vez o ganho, mostrando por meio do VO2 pico, que também foi maior. Em relação aos desfechos secundários, né, houve melhora da classe funcional, isso foi estatisticamente significante, num grupo pequeno que fez eco-esforço, tanto ao repouso quanto ao esforço, houve redução da pressão sistólica, a gente sabe que isso não é um bom parâmetro para a gente avaliar melhora, mas não houve diferença na redução do NT-proBNP. Em relação à segurança, que sem dúvida é a nossa grande preocupação, existiram sim eventos adversos, mas não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo que fez treinamento ou não. Mostrando segurança. Então, a conclusão desse estudo, né, que tem efeitos benéficos, então, agora, né, em um grande estudo multicêntrico, se demonstra os efeitos benéficos do treinamento físico na qualidade de vida, distância caminhada e VO2 de pico, e o grande desafio desse estudo era realmente a implementação do programa com sucesso em diferentes países. Então, eles realmente fizeram um período longo de treinamento, um foi visitar o centro do outro para padronizar o treinamento físico, e um ponto que eles destacam bastante, que precisava ser centro de referência em HP e também centro de referência em reabilitação. Então, com isso, acho que um grande destaque é essa condição de implementar esse programa lá na Europa, né, e aqui fica ainda, eles mostraram o benefício, aí provavelmente agora o próximo passo, né, é mostrar nesse estudo multicêntrico investigar o efeito hemodinâmico em diferentes subpopulações. Então, acho que é algo a mais que talvez a gente possa tentar implementar nos nossos centros no Brasil. E aqui a ideia não é mostrar os dois, as diretrizes, recomendações, então a nossa do Brasil, né, publicada em 2020 no Jornal Brasileiro de Pneumologia, nós elaboramos as recomendações para o diagnóstico e o tratamento da HPTEC, e agora, recentemente, a ERS também publicou o statement para manejo do paciente com TEP crônico. Elas são bem semelhantes, né, mas eu acho que o que vale destacar aqui, talvez a gente não tenha destacado na nossa recomendação, eles destacam bastante o papel do teste de exercício cardiopulmonar e também do teste do cateterismo com esforço em pacientes com TEP crônico, tanto para aumentar o diagnóstico de doença tromboembólica crônica e também entender melhor, né, eu entendo que talvez seja uma boa ferramenta também para a gente avaliar operabilidade, avaliar o quanto que possa ter comprometimento da microcirculação pulmonar. Então, acho que aqui vai ter um grande avanço nessa área, né. Em relação ao tratamento medicamentoso, né, outro ponto que a gente pode discutir um pouco, realmente, isso a gente destacou na nossa recomendação também, né, se é varfarina, os DOACs, o que a gente tem em relação ao uso dos DOACs nos pacientes com TEP crônico, e aqui ressalta o tratamento medicamentoso, né, o Rilsiguat, aqui a gente não tem o treprostinil subcutâneo, são os
únicos fármacos, né, aprovados para tratar a HPTEC não operável, mas apesar disso, no mundo todo, ainda se usa muita medicação off-label, né, de medicações que a gente usa para tratar HP por dificuldade de acesso, e terapia combinada nessa população também é uma realidade no mundo inteiro. Eu trouxe isso mais para a gente também poder discutir na sequência, né, que está aberta a consulta pública, né, do Riociguat para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica aqui pelo Ministério da Saúde, na Conitec. Então acho que é onde a gente vai ter um papel importante, né, para discutir com as autoridades a importância desse fármaco para tratar os pacientes com HPTEC. Então são essas as ideias que eu queria compartilhar com vocês, e a gente pode então agora abrir para o debate. Verônica, com você. Obrigada, Jaque. Obrigada, Rogério. Estou aqui brigando com a minha câmera, daqui a pouco vai dar certo. Então, muito obrigada, foram duas apresentações excelentes e que eu acho que dão margem agora para um belo debate, né? Então, eu vou chamar todos os debatedores à tela, menos aqui a voz que vai ficar ausente aqui, porque eu não consigo botar minha câmera, mas está tudo certo. Eu queria também fazer só ressaltar um ponto, né, colocado pelo Paulo Almeida, da importância do professor Mário Rigato também como, né, uma pessoa que talvez ele sim tenha realmente iniciado o estudo aí da circulação pulmonar, em foco em hipertensão pulmonar, há algum tempo atrás, e todos nós temos também muito carinho e admiração por ele. Bom, então vamos começar o debate. Quem gostaria de iniciar a discussão, pode levantar a mão aí, vamos começar a conversar. Para os participantes externos que quiserem fazer perguntas, podem usar o Q&A, fica melhor para a gente, tá bom? Então, podem mandar perguntas que a gente também vai colocando aqui no jogo. Bom, Verônica... Mônica, bom, então vai começar o Fred. Pode ir, Fred. Bom, primeiro, boa noite. A gente queria agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia a honra de estar participando desse evento, né? E também a apresentação aí da Verônica. Realmente eu sou daquela geração, né, que começou a assim, acolher, né, mais do que tratar os pacientes da hipertensão pulmonar antes mesmo de existir medicamentos para esse tratamento, né? E tive a honra também no Congresso Brasileiro de Pneumologia, em Belo Horizonte, em 1996, quando essa fera aí, o Dr. Rogério era um residente, né? Mas o Dr. Mário Rigato e o Dr. Sérgio Mena Barreto, eles fundaram naquele congresso a Comissão de Circulação Pulmonar, que agora é presidida pela Verônica. Então, realmente, eu acho que essas duas figuras, né, foram realmente os precursores da circulação pulmonar no Brasil. A gente é uma geração um pouquinho depois. Mas eu vou começar, então, fazendo um breve comentário sobre os artigos que o Rogério apresentou na parte da HP, porque realmente, como sempre, né, o Rogério fez uma escolha muito feliz, porque esses artigos nos mostram muito do passado, do presente e do futuro da hipertensão pulmonar, né? Então, como eu falei, nós começamos a acolher paciente com hipertensão pulmonar no nosso ambulatório em 1986, e só fomos fazer a primeira prescrição de um medicamento com ação para hipertensão pulmonar em 2001. Né? E agora a gente vive uma situação onde a discussão é outra. Né? Hoje nós temos as 3 vias metabólicas que nós podemos atuar no tratamento da hipertensão arterial pulmonar, e esses estudos eles mostram como essa doença é grave.
Então, acho que a primeira mensagem que fica é que essa doença, né, e chegando lá no final das apresentações da Jaque, na questão da, 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 da reabilitação, elas devem ser tratadas em centros de referência, né? Hoje, mesmo com a terapia tripla, né, nós temos dificuldade, nós ainda temos uma sobrevida que ela tem que ser melhorada, né? E aí, então, esses artigos que o Rogério escolheu, eles mostram muito bem isso, que o paciente com hipertensão arterial pulmonar, ele deve preferencialmente ser encaminhado a um centro de referência. Bom, aí fazendo uma análise mais do estudo Triton, né, aí começa uma questão também até social, o Rogério deve lembrar disso, que vários centros no Brasil estavam com tudo pronto para participar desse grande estudo, né, quando, devido a problemas de atrasos na Anvisa, o Brasil foi excluído desse estudo. E então aí a gente analisa só um pouco esse aspecto, mas esse estudo realmente, né, como o Rogério mostrou, é um estudo que traz assim uma série de fatos de reflexão e mostra como que nós temos que ser mais agressivos no tratamento da hipertensão arterial pulmonar e fazer sempre uma avaliação multiparamétrica, porque isso talvez seja até um dos problemas assim dos trials clínicos, porque muitas vezes, quando o trabalho vai ser delineado, escolhe um endpoint e aquele endpoint ele pode falhar. Mas quando você faz uma análise multiparamétrica, aqueles pacientes eles podem ter uma melhora, né? E o registro francês, como sempre, né, nos trazendo aí muitos dados de vida real, né, e mostrando, mais uma vez, né, nós já tivemos no passado, quando a gente praticamente fazia só monoterapia e era mais tendente a uma terapia sequencial do que começar com terapia combinada, seja ela terapia dupla ou terapia tripla, né? Os dados dos registros franceses nos mostraram que essa conduta ela era questionada. E agora, com esse número enorme de casos, eles trazem de novo à baila, né, a discussão da questão do tratamento com monoterapia, com terapia tripla e com terapia dupla. E agora o estudo, né, do sotatercept, o PULSAR, né, que, junto com alguns outros centros do Brasil, nós tivemos a oportunidade de participar. E esse estudo PULSAR, o sotatercept, ele então já vem com uma outra situação, que é o futuro, né? A gente não pode ficar fazendo apologias de droga, foi um estudo de fase 2, tem muito ainda para se estudar a respeito dessa droga, mas felizmente começa a nascer uma luz no fim do túnel, né? Saindo ali das 3 caixinhas, né, que nós temos trabalhado ao longo aí, de mais de 20 anos, né, nas 3 vias terapêuticas da hipertensão pulmonar, surgindo uma via nova e com uma perspectiva muito promissora, porque, como o Rogério mostrou, um número significativo de pacientes estava em terapia tripla, e mesmo em terapia tripla os pacientes tiveram uma melhora, né? Depois, já que esse seu estudo, né, com relação à questão do TEP agudo para o TEP crônico é muito feliz. Há pouco tempo atrás, nós participamos de um evento, foi um evento mais regional, mas uma pessoa de expressão que estava participando desse evento defendeu angiotomografia em todo paciente que tinha embolia pulmonar aguda, né? Uma situação muito, muito delicada e perigosa de colocar num evento, né? E nós sempre temos essa preocupação, né, de diagnosticar precocemente o TEP crônico, mas sem exceder no número de exames, principalmente exames de imagem, a questão do excesso de radiação que os pacientes recebem utilizando a tomografia, né? O da reabilitação, ele mostra como que o centro de referência é importante e principalmente o trabalho multidisciplinar, né? E aí, finalizando, para passar para os outros colegas, né, chamar a todos, né? Nós estamos no momento com 91 participantes aqui na live,
a importância de participar dessa consulta pública de riociguate, né? Riociguate é a única droga aprovada pela Anvisa para tratamento da hipertensão pulmonar, e ainda não é uma droga que foi inserida no rol das medicações da Conitec. Isso acaba trazendo um sério problema, como a Jaquelina mostrou, porque muitas vezes são utilizadas medicações off-label, e aquela medicação que realmente é utilizada no mundo inteiro, como foi mostrado aí nas diretrizes, né, da Sociedade Europeia de Pneumologia e Cardiologia, e então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Essa consulta pública está aberta agora até o dia 23 de novembro, né, e vamos tentar uma participação maciça para ver se a gente corrige esse grave problema que nós temos no Brasil com relação ao tratamento medicamentoso do TEP crônico, que é ter uma droga aprovada pela Anvisa e não incorporada pela Conitec. Obrigada, Fred. Excelentes colocações. Eu vou pedir para a Mônica agora falar um pouquinho também, e depois a gente vai intercalar com as questões que vieram pelo QA. Pode ir, Mônica. Boa noite a todos. Queria agradecer à sociedade pelo convite, uma honra estar aqui na mesa com vocês, e é bom rever todo mundo também, depois desses meses todos aí de isolamento que a gente está. Vou fazer alguns comentários. Achei excelentes os artigos que vocês escolheram, muito, muito relevantes em ambas as áreas, e os da Jaque, principalmente, algumas coisas muito interessantes também achei. Em relação aos dois estudos, Rogério, que você mostrou, quer dizer, o primeiro, o Triton, né, eu não considero que é um resultado negativo definitivo, né, porque é um estudo que avaliou como desfecho primário, como você mostrou, a resistência vascular pulmonar, e é um estudo relativamente curto, né, de 6 meses, né, se eu não me engano, 26 semanas, se eu não estou enganada. Então, eu acho que é um resultado parcialmente negativo, digamos assim, quanto ao desfecho primário, mas que talvez ainda venha a servir de base para outros estudos, avaliando outros desfechos e talvez mais longos aí. E juntamente com esse, foi interessante você colocar esses dois artigos, vem esse retrospectivo do registro francês, né? E onde ele mostra que, basicamente, o que eu pude aprender aí desse artigo é que o tratamento triplo como terapia inicial, ele funcionou bem em termos de impacto em sobrevida nos pacientes jovens e graves, né? A diferença entre os grupos de terapia tripla para os outros grupos é bem grande, é coisa de 20 anos, né? Os pacientes do grupo de terapia tripla, acho que em média de 40 e poucos anos, o grupo de monoterapia, terapia dupla, em torno de 55, 60 anos. Então, acho que, assim, talvez isso enfatize que é necessário a gente tentar identificar, né, quem seriam os pacientes que potencialmente se beneficiariam mais para uma terapia tripla, sobretudo porque nessa terapia tripla está o ecoprostenol aí, né, que foi o que foi testado. É importante a gente lembrar, contextualizando, que no Brasil, acho que até onde eu sei, ainda não há nenhuma perspectiva de curto, médio, nem sei se longo prazo, de ter uma droga dessa via, o epoprostenol, alguma outra medicação injetável. A gente tem aí uma medicação da via da prostaciclina, mas que é a medicação por via oral, né, que está tramitando, digamos, já está com aprovação na Conitec, que é o Selexipag, e mais o Iloprost aí por via inalatória. Então, eu achei o resultado, o estudo francês aí muito interessante,
Mas a gente entende que a gente tem que ver com certo cuidado, porque o que ele mostrou de fato foi benefício num determinado grupo, né, um grupo de pessoas mais jovens e mais graves, né, e com menos comorbidades, mas mostrou impacto, sim, na mortalidade. E aí uma questão que eu coloco para você comentar, você acha que o fato de ter analisado uma coorte tão longa, um registro tão longo de 14 anos, não pode ter interferido um pouco na mortalidade? Porque, veja, foram incluídos pacientes de 2006 a 2018, e ao longo desse tempo todo aí, né, quer dizer, muitos tratamentos aí foram sendo acrescentados, os pacientes provavelmente foram mudando o tratamento ao longo do tempo. Então, eram pacientes graves inicialmente, uma vez que foi iniciada a terapia tripla, entretanto, eles, né, viveram aí um tempo provavelmente mais longo, também em função de ter um progresso aí no tratamento tão específico quanto de suporte. Então, para o Rogério, acho que eu vou falar tudo de uma vez, eu queria só pedir depois para ele comentar isso, e vou fazer um comentário também em relação ao estudo que a Jaque mostrou, bem interessante aí do InShape, né, para essa tentativa aí de diagnóstico precoce da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Eu acho que a gente, até pouco tempo atrás, isso praticamente existia muito pouca coisa. Acho que o primeiro guideline que mostra, que dá uma ideia, assim, né, um pouquinho mais clara de como você poderia, quem seriam os pacientes que você deveria pensar em investigar, ou como seguir os pacientes, acho que é um guideline de 2019, de embolia aguda, na verdade. Então, essa sempre foi uma dúvida aí que eu passo, e que, enfim, a gente tem um protocolo próprio de segmento no HC da Unicamp, lá no ambulatório de circulação, para tentar justamente, de forma aí bem parcimoniosa e bem racional, quem é o paciente que a gente tem que repetir algum exame, se a gente repete exame funcional, avalia só a questão do sintomatologia da dispneia, em quem que a gente faz exame de imagem. Então, esse estudo eu achei muito, muito interessante, e, assim, fiquei um pouco chateada que eles não valorizam, eles não investigam, eles não consideram a questão da doença tromboembólica crônica, né? Eles estão focados, é um estudo que foca na detecção da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, a doença tromboembólica, ou seja, e que a gente vê muito, né? Os pacientes que continuam aparentemente com embolia, mas não têm hipertensão, ainda não sabemos muito bem como proceder. E aí, assim, achei muito interessante, acho que ele é factível, ele levanta aí um esboço do que a gente pode fazer em termos de investigar pelo menos a sintomatologia do paciente. Eu acho que algum outro teste funcional poderia ser útil nesse contexto de seguir os pacientes, para ajudar a identificar quem é realmente o doente que merece um exame de imagem, né? Então, são esses comentários que eu queria fazer. Em relação ao de reabilitação, acho um estudo muito bonito aí, muito bem feito. Acho que os desafios da reabilitação são aqueles eternos, né? A gente consegue um resultado no curto prazo, o desafio é como manter esses resultados no médio prazo, como manter a adesão do paciente, como manter os benefícios, né? Você acha, aí só para você comentar, você acha que a telereabilitação nesses pacientes é uma possibilidade? Que agora a gente tem tido um pouco mais de experiência, né, está mais em função da Covid, necessidade de isolamento das pessoas, a telereabilitação ganhou muita força aí como uma opção de tratamento para esses pacientes. Mas parabéns de novo para os dois, aí foram excelentes os artigos escolhidos. Era isso que eu queria falar. Eu vou, então, só para a gente ganhar tempo, pedir para o Rogério também comentar o questionamento da Virginia a respeito do perfil de pacientes, eventualmente no Triton, se houvesse mais pacientes de risco moderado baixo, qual a sua opinião? Se eventualmente isso teria sido favorável ao resultado do estudo em relação à população que, no final das contas, acabou sendo estudada. E aí, bola para vocês. Pode começar, Rogério.
Verônica, acho que até no final acabei respondendo por escrito, eu não sabia se a gente ia ter tempo para discutir ou não. Eu não acho que é uma questão da população do estudo, é uma questão do desenho do estudo, né? Então, assim, eu posso ter... A hipertensão pulmonar não é tratada com drogas vasodilatadoras, a gente chama assim porque a gente chama, mas, assim, no fundo, o efeito que a gente tem é diferente de uma simples vasodilatação. Então, eu posso ter um benefício, eventualmente, em diminuir progressão de doença, sem que eu tenha necessariamente um benefício hemodinâmico. Então, o benefício hemodinâmico de curto prazo não precisa estar necessariamente associado à progressão de doença. Então, de fato, acho que foi uma opção, a opção foi feita, veja, você fazer um estudo com hemodinâmica como desfecho, te traz um desfecho em curto prazo. Então, é um estudo mais barato. É muito mais barato eu fazer um estudo com hemodinâmica como desfecho do que um estudo com morbimortalidade como desfecho. Então, eu entendo que o problema foi só o desenho, mas é um estudo negativo. Assim, eu vou discordar um pouco da Mônica, é um estudo negativo. Ou seja, não é para se usar a terapia tripla combinada oral de primeira linha agora. O fato da gente estar raciocinando, a gente está raciocinando em cima do estudo negativo. Por que ele é negativo? Ele é negativo porque ele fez um estudo de hemodinâmico, eu não tenho hoje nem o benefício hemodinâmico para mostrar nessa população. Quiçá o de progressão. É que quando você olha as curvas, chama bem a atenção. Mas, no fundo, o questionamento que existe é assim, putz, eu devia ter feito o estudo de mortalidade desde o início. Esta é a coisa. Veja, é que esse não é um estudo regulatório, mas enquanto as agências regulatórias aceitarem outras variáveis que não mortalidade, ainda vão existir estudos baseados em teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo. Entendeu? E agora, a gente já sabe que não pode transpor o benefício de teste de caminhada de 6 minutos em prognóstico, mas ainda assim, se uma agência regulatória aceitar isso para colocar uma droga no mercado, qualquer laboratório vai querer, porque é muito mais barato você fazer um estudo com uma variável que você vai medir em 4 a 6 meses do que fazer um estudo que vai demorar 3 anos, mais 2 anos para você colocar uma droga no mercado. Então, eu acho que a gente tem que ter... o ponto da Virgínia é interessante, mas é uma população de baixo risco e risco intermediário, principalmente, e o problema é que o desfecho que foi escolhido foi um desfecho puramente hemodinâmico. Ainda bem que na análise de pós-hoc se mostrou, olha, talvez tenha mais alguma coisa aí. Isso tem o mesmo poder que o estudo retrospectivo francês, só que o estudo retrospectivo francês é enorme, mas o que eu quero dizer é que é para geração de hipótese, que, olha, tem coisa na terapia tripla. Pode ser que não seja para todo mundo, mas a gente já tem dados que, de alguma forma, consubstanciam que a gente tem que usar para a população de alto risco. Entrando já na pergunta que a Mônica fez rapidamente, assim, não acho que... obviamente que o tempo de duração sempre interfere nesses trabalhos, mas não houve evolução no tratamento. O paciente começou com um epoprostenol endovenoso, um inibidor de fosfodiesterase e um antagonista receptor endotelina. É o que a gente tem hoje. Então, ele continua tratando assim. Se ele diminuiu, se ele tirou o tratamento, é que eles não fizeram descalonamento. E é uma população pequena. Acho que o problema só é a gente chegar à conclusão de um dado baseado em 76 pacientes. Mas, de toda forma, que dado a gente tinha até hoje para justificar o guideline escrever que era terapia combinada com prostacyclina endovenosa? A gente não tinha nenhum dado. A gente tinha um estudo negativo, que era o BREATHE-2, e tinha 2 estudos retrospectivos, um com 23 pacientes e outro com 17, que inclusive fazem parte desses 76. Na verdade, os 17 faz parte desses 76 que estão no estudo francês agora, e os 23 faz parte do grupo de terapia dupla com epoprostenol endovenoso. Então, de uma forma geral, a gente tem os mesmos pacientes representados de novo. Mas era o que tinha, e ainda assim estava no guideline. Eu acho que o ponto nós estamos botando um tijolinho a mais. Eu acho que hoje a gente tem dado para justificar prostacyclina endovenosa no grupo de alto risco, começa a ter dado para justificar prostacyclina endovenosa no grupo de risco intermediário alto, e acho que o nosso papel, olhando esses dados, é brigar para ter um prostanoide endovenoso disponível no Brasil. Acho que o recado que a gente tem que ter, trazendo para a nossa realidade, é que nós temos sim que nos organizarmos como grupo e brigar para ter um prostanoide endovenoso no Brasil. Acho que o dado mostrando que, efetivamente, o prostanoide via oral, como terapia combinada, neste momento, não atende à necessidade que a gente tem, que é nos pacientes de risco maior, poder tratar.
Então, acho que esse é o que eu teria de abstração para a nossa realidade desses dois trabalhos, é o quanto a gente tem que brigar para ter um prostanoide endovenoso no país. Ricardo Joia. quer falar primeiro? Oi? O Ricardo quer falar primeiro ou eu... Eu acho que se responde, já que aí o Ricardo Tá. fecha com perguntas e vocês comentam, pode Tá. ser? Tá. Daí, se der tempo, né, eu queria que o Rogério também, a opinião de vocês, né, em relação ao Sotatercept, eu também concordo que a gente tem que ter cautela, mas realmente os resultados são bastante animadores, né, e é curioso, né, cai a pressão, mas não melhora o débito cardíaco, mas o eco melhora muito. E aí foi curioso, o Dr. Nery, né, que não milita na área da HP, mas ele olhou os resultados que a gente mostrou, mas Jaque, vai ver que o débito não melhora, porque não precisa, né, você melhora o transporte, né, acho que não precisa melhorar mais o débito, uma que também a hemoglobina sobe um pouquinho, o débito, né, talvez ele não precise melhorar mais o débito frente à melhora que mostrou, mas realmente é bastante interessante, pois essa ideia eu gostaria de ver a opinião de vocês, né. Em relação a esse trabalho, Mônica, eu achei muito interessante, não que talvez seja o algoritmo ideal, acho que é importante a gente ter algum algoritmo, é importante a gente seguir o paciente, né, com TEP agudo, não dar alta e nunca mais ver o doente, então acho que essa é a mensagem principal. E acho que no nosso centro, assim, eu fico muito preocupada, quando eu vejo já pediram tomo e não, né, e eu acho que a gente tem que fazer realmente de forma, tanto pensar em custo quanto em radiação, mas me preocupa da gente, também concordo com você, de estar perdendo a doença tromboembólica crônica, que hoje a gente sabe que, acho que operando mais cedo talvez seja melhor, né, fazer um diagnóstico mais precoce também. Então, tem alguns estudos com teste de exercício cardiorrespiratório, né, para fazer o diagnóstico mais precoce. E agora também, lá no grupo, com o Rudolf fazendo CAT invasivo, a gente tem percebido perfis diferentes, né, mas claro que isso não é tão factível para a maioria dos centros, por isso que eu não quis ir para esse lado, quis mostrar que de uma forma simples a gente consegue fazer o diagnóstico e excluir na maioria dos casos. E a reabilitação é um grande desafio, né? Isso o Jardim sempre falou lá para a gente, né? Não tem centro de reabilitação para todo mundo, né? A necessidade existe, mas, de fato, acho que o paciente com HP é um doente mais crítico, que não daria para a gente começar por teleorientação, né? Um doente mais grave, mas eu acho que dá para a gente fazer muita coisa, para estar conversando com eles com mais frequência, para estimular caminhada, estimular algumas atividades, mas eu não faria sem ter mais dados de segurança, né? Acho que uma fase, pelo menos no local, a gente tem que ter para manter depois a orientação à distância. Mas tem muitos desafios, né? Em relação à medicação, não só para o procenol, mas a gente tem que conseguir, está faltando sildenafil no Brasil, gente, o Ministério da Saúde não está entregando sildenafil, os nossos doentes estão sem sildenafil, então a gente tem uma luta muito grande aí para conseguir incluir as medicações disponíveis, né, para TEP crônico, para HAP, e eu também, antes eu era contra, eu achava que a gente não tinha estrutura para epoprostenol, hoje eu acho que a gente tem que lutar para ter sim para os nossos pacientes. Mas eu ficaria aqui horas falando, mas vamos deixar o Ricardo falar também. Eu só queria fazer mais uma colocação, já que não é nem a questão das medicações é super importante, mas a gente não consegue ter um programa que dê vazão aos pacientes para a cirurgia, né? Isso é para nós que somos centros que não operam, isso é aterrador, para falar a verdade, né? A gente saber que tem um tratamento, a gente eventualmente consegue dar o diagnóstico na hora certa, sabe que o paciente tem indicação e sequer a gente consegue oferecer a melhor possibilidade para ele. Então, a gente tem um abismo entre a evidência e a nossa prática, infelizmente, né? Ricardo, por favor, pode fechar aí os questionamentos. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, colegas tão brilhantes, né, na ciência e na prática clínica. E acho que parabenizá-los pelas escolhas dos artigos, foram muito felizes, né? E tanto na parte do tratamento, como o Rogério trouxe, da HP, e, por outro lado, também da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que são situações, em ambas as situações,
são dilemas que a gente passa, né, por duas situações relativamente frequentes, que é a escolha do tratamento ideal, né, do paciente com hipertensão arterial pulmonar, e o outro lado é desvendar e descobrir os pacientes que têm TEP crônico, né? Uma vez que a mediana de diagnóstico vai de 1 a 2 anos, aqui na nossa experiência tem mudado, os pacientes têm chegado, o delay entre um episódio e o diagnóstico está por aí, entre 1 ano e meio e 2. Mas vocês já comentaram os contrapontos, nós estamos discutindo ciência, aproveitar com uma plateia grande aqui, discutindo ciência, mas traz grandes reflexões, né, para a prática clínica, porque, no fundo, nós estamos conversando sobre pacientes que não podem não ter diagnóstico ainda, no caso aqui da HPTEC, mas pacientes com dispneia, não é, gente? Então, a plateia que está aqui tem gente mais nova, tem gente que pode ter clínicos, residentes, enfim, é para a gente ficar de olho, né? Você vê como a probabilidade, a possibilidade de nós fazermos diagnóstico depende de tão meticuloso a gente for no olhar clínico para os nossos pacientes com dispneia, né? Quanto mais ferramentas eu tenho, mais possibilidades de diagnóstico eu vou ter. E uma situação muito importante, que eu lembro, Rogério e Jacques sempre comentaram isso em outras reuniões, é você, um paciente com dispneia, né, você colocar ele numa forma de desafio. O teste de exercício cardiopulmonar é uma das formas, né, para você demonstrar. Às vezes o paciente está em repouso, mas o teste de exercício vai mostrar a normalidade. Isso se aplica tão bem no conceito que está vigindo agora, que é a doença pulmonar tromboembólica crônica, né? Quer dizer, o paciente que tem déficit de circulação por embolia pulmonar diagnosticada ou não, né? Não tem hipertensão pulmonar, mas não vamos esquecer que esse estudo que a Jaque mostrou, a ideia é resolver uma questão que é diagnosticar precocemente a hipertensão tromboembólica crônica. Eu não posso cobrar deles o diagnóstico da doença tromboembólica crônica, a explicação de dispneia, porque não foi esse o desfecho, tem uma questão bem objetiva. Mas para nós aqui, a nossa plateia que atende ambulatórios, é bom lembrar disso, que a Mônica comentou aí, que a doença tromboembólica crônica causa sintomas também. Pode causar sintomas também e é o paciente que precisa de atenção. Então, o nosso olhar, né, clínico e usar as ferramentas necessárias para um diagnóstico correto é muito importante, né? E a pneumologia, com o crescimento que está tendo, os centros se organizando, está, de uma maneira, com dificuldades ou não, trazendo algumas possibilidades e incorporando também esse conhecimento na nossa prática clínica, e inclusive no SUS, né? Então, a gente ficar bem alerta em relação a isso, né? E, Rogério, é muito interessante essa escolha que você fez do Triton e do registro francês, né, que de uma forma ou de outra, de formas diferentes e desenhos diferentes e populações diferentes, né, reforçam enormemente a importância da terapia combinada, não é? De uma forma ou de outra está mostrando. E a terapia tripla, de forma sequencial, o estudo Griffon já mostrou, não é? Então, nós vamos caminhar um pouco mais para adiante para encontrar o lugar para aqueles pacientes que podem se beneficiar desde o início desse tratamento. Tem as questões do estudo, dos desfechos, né? Ciência é isso, não dá para você responder todas as perguntas de uma vez, mas de forma brilhante foi apresentada essa discussão que o artigo traz sobre os desfechos exploratórios, de novo aqui com a plateia, né, desfecho exploratório, para a gente pensar sobre eles, pensar sobre as possibilidades de estudo, e não é sair aplicando resultados exploratórios na prática clínica, mas é a gente integrar a clínica do dia a dia com a ciência que está em evolução, porque a gente sabendo mais, a gente respeita mais o paciente e pode ajudá-lo melhor, mesmo quando a gente não tenha que encaminhar um paciente. Né? Saber da nossa limitação de recurso ou de especialidade.
Mas é isso, parabéns a todos, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Joia. Obrigada, Ricardo. Verônica, eu queria fazer só um comentário. Já que você mostrou o consenso brasileiro e o europeu, né? A gente até publicou o nosso antes do que o deles. Assim. Eu sou bem honesto e falo isso sem nenhum. Eu acho o nosso melhor, mas eu acho que está mais prático, porque a gente não ficou em cima do muro em algumas coisas que o consenso europeu ficou. Acho que mas eu concordo com você, uma limitação do nosso foi pouca ênfase no exercício. Acho que a gente poderia ter falado mais, ainda mais. Veja, é uma linha de ciência que tem claramente aqui, o grupo de vocês mostra isso, então acho que esse foi um ponto que talvez a gente pudesse ter explorado melhor. Só é mesmo um comentário a respeito do que você falou. Do sotatercept ter dado diminuição de pressão sem aumento de débito, na verdade isso me levanta um ponto, né? Que pode ser que as nossas drogas, que a gente chama de vasodilatadoras, sejam mesmo, mas sistêmicas. Me faz olhar com mais atenção, voltar para os estudos anteriores e olhar qual era o efeito sistêmico das drogas, embora ela seja seletiva pulmonar. O quanto eu tenho de vasodilatação sistêmica também, mesmo que pequena, que eu não tive no sotatercept de nenhum grau. Será que eu tenho algum efeito que eu tenho que considerar também, do ponto de vista de parte do aumento do débito cardíaco não ser pela mudança só na circulação pulmonar, mas eventualmente eu tenho algo na circulação sistêmica que eu preciso avaliar de forma mais clara? Vou te falar que esse é o exercício que eu tenho feito agora, porque interpretar simplesmente que o efeito do sotatercept é em remodelação vascular pulmonar, esse é um dos jeitos de você tentar pensar. Acho precoce para a gente dizer, acho que falta bastante coisa para ir para isso, mas me faz pensar se as outras não têm um efeito sistêmico que, embora irrelevante do ponto de vista de melhorar o paciente, talvez seja relevante do ponto de vista hemodinâmico. E aí justifica até algumas das coisas que a gente vê de drogas que têm pouco benefício hemodinâmico e têm benefício de longo prazo. Talvez seja isso. Então, acho que tem um ponto aí para a gente revisitar os estudos anteriores, os estudos pivotais, com vistas a olhar a hemodinâmica não só prestando atenção na circulação pulmonar, mas prestar atenção do lado esquerdo. Acho que a gente vai ter que reolhar isso com esses olhos para ver se não, com isso a gente não passa a ter uma hipótese mais universal que justifique inclusive o efeito do sotatercept e inclusive o efeito que algumas drogas têm nesse sentido, de ter pouco efeito hemodinâmico e ter benefício de longo prazo. Em relação às recomendações, assim, eu vi, nossa, saiu o europeu, né? Mas realmente revendo o nosso, ele ficou muito bom e muito objetivo, né? Acho que é importante para todos os pneumologistas e para os centros de referência. Então, eu acho que ficou bem legal, até revendo algum ponto. Nossa, será que a gente abordou isso? Não abordou? Revisitando a nossa recomendação, acho que eu recomendo que todos leiam a nossa recomendação do HPTEC. E reforçar, né, ver, acho que vale a pena. Uma que eu gostei muito desse modelo, achei que ficou bem legal, é o que eu tinha imaginado um pouco mesmo, e mesmo essa de escolher os artigos, né, claro que a gente tem os nossos, não é uma revisão sistemática, né, cada um tentou escolher o que talvez fosse interessante para a plateia, mas eu achei que ficou bem legal, e esse bate-papo também, então vamos ver se a gente faz mais nesse modelo aí para 2022. Mas muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Se a gente pudesse, a gente ficava mais, mas já 9h20, é com você. Eu estou grata, está fazendo falta, né? A gente poder prolongar as conversas assim, por tempo maior, mas logo, se der certo, a gente vai estar junto de novo. Queria agradecer demais a todos vocês, e eu vou terminar, então, como já falei de pessoas de grande expressão, eu vou terminar com o nome do Dr. Meno Barreto, que eu acho que tem, né, um carisma especial, e que todos nós temos um imenso carinho, além de uma admiração imensurável, né? Então, deixo o nome dele aqui para o final, e deixou um super filhote aqui, né, na hipertensão pulmonar, que é o Marcelo Casano, que está representando muito bem, então eu me despeço com eles, e muito obrigada mesmo, foi super bom a noite, eu tinha certeza que ia ser, mas sempre supera as expectativas. Nos vemos em breve, parabéns, Jaca, pela ideia, foi ótimo. Obrigada, gente, foi ótimo, obrigada.
Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tá, obrigada.